Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, que todos estejam muito bem. Nessa semana eu queria falar um pouco sobre o processo de evolução durante o percurso, né, durante a nossa carreira, tá? Vocês já perceberam, né, que logo que a gente começa, né, quando a gente entra no mercado, né, de trabalho, a gente tem um período de muito aprendizado, muitos erros, porém de deslocamento muito rápido, né? Então como a gente não sabe nada, então a gente começa a aprender muita coisa, e quando a gente começa a aplicar, a gente começa a fazer o processo de evolução. O que é interessante? Nessa hora, quando a gente erra, a gente está no processo de evolução, quando erra alguma coisa, aí às vezes a gente é punido, né? E algumas pessoas acionam um mecanismo de defesa. O que é esse mecanismo de defesa? Terceiriza a culpa. Não, mas não foi minha culpa. Foi por conta disso, por conta daquilo, e não sei o que. Então começa a criar um monte de desculpas. O que eu falo quando acontece isso daí? Acaba acontecendo um atraso do processo de evolução, tá? Principalmente se essa desculpa, essa terceirização da culpa, né, para outras pessoas, acabar colando. Se isso daí colar, a pessoa ela não entendeu que ela de fato falhou, até porque ela se convenceu que a culpa ela foi de um terceiro, que aquilo acabou acontecendo por conta de um terceiro. E isso daí acaba patinando, ela acaba patinando e acaba não fazendo o processo de tração, que a gente fala, né? Então não pega tração para continuar o processo de evolução. Para aqueles que conseguem compreender essa questão, né, de que de fato falhou, errou, então ele volta um pouquinho e depois ele pega a tração e vem mais rápido, né, porque ele já passou por aquela dificuldade. Então é aquele tipo de situação que a gente fala muitas vezes na nossa vida, a gente acaba passando por essas situações. Um passo para trás para dar 2, 3 para frente, tá? Então isso é assim que muitas vezes acaba acontecendo. Legal. E aí esse processo ele vem de forma bastante rápida, né, nesse crescimento das pessoas realmente ganhando esse nível de desenvolvimento, até chegar a um determinado patamar onde a pessoa ela conseguiu de alguma forma alcançar um estágio que ela já acha que seria talvez suficiente, né? Principalmente quando já começa a ter um equilíbrio financeiro dentro das situações, ou quando ela começa a ter, não tem mais aquela fome, aquela vontade que tinha logo no seu começo de carreira. Quando acontece esse tipo de situação, é o que a gente fala, que encontrou um platô, né, ou uma zona de conforto. Aí é nesse estágio que a pessoa muitas vezes ela costuma ficar anos e anos e anos sem ter um processo de evolução, né? Aí ela fala assim, poxa, mas eu faço os cursos que a empresa me disponibiliza, eu estou aprendendo todos os dias lá trabalhando, eu estou aprendendo, por que eu não consigo evoluir? Porque, na verdade, precisa de inputs externos, né? Então precisa de situações diferentes. O que acontece nesse período diferente daquele período inicial? Você cai em uma determinada rotina, né? Então você começa a fazer mais do mesmo todos os dias, mais do mesmo todos os dias. Você não é colocado em situações diferentes. Por isso que acaba ficando naquela situação cômoda, né? Então, assim, para a empresa, ok, você está sendo uma peça, né? Um equipamento suficiente para poder fazer aquele tipo de trabalho, não dá problema ter um nível de eficiência de acerto alto, ok, está funcionando, né? E muitas vezes para a pessoa também ela acaba meio que ficando mais tranquila, né? Ela consegue pagar as contas, né? Consegue fazer outros tipos de dinâmica, né? E às vezes acaba deixando um pouquinho de lado esse processo de ascensão, né? Porque o que a gente fala, de fato, isso realmente acaba acontecendo. Esse processo de ascensão, né? Toda mudança, ela tem um nível de dor, né? A mudança, ela não é tão simples, né? Ela é muito bonita naquilo que a gente fala, mas tem um nível de dor. Você está sujeito, né? Você está disposto a poder passar por esse nível de dor? Nem tudo são rosas, né? Então tem as dificuldades que de fato acabam acontecendo, né? Então acho que são esses os dois principais estágios, momentos que acabam realmente acontecendo dentro da nossa carreira, que a gente tem que ter habilidade, né? Então quando você está naquele começo, né? Então assim, engaja o melhor que você puder, assimila rápido, né? As falhas, os defeitos para poder realmente continuar evoluindo, e quando chega no outro patamar onde estabiliza, é importante criar novos inputs, novos conhecimentos, novas condições para você continuar nesse processo de evolução, tá? Então acho que esse é um tipo de detalhe que faz diferença, né? Por isso que de fato acaba acontecendo, né? A base ela é muito grande, né? Mas quem está em cima são poucos, muitas vezes, né? Então essa é um tipo de sacada que é bastante importante você ficar bastante atento se você tem, né, a expectativa de conseguir alcançar voos mais altos, tá certo? Então é isso daí, pessoal. Tenham todos uma excelente semana, que seja muito abençoada com muitas coisas boas. Vamos lá!